Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima sexta-feira para a glória de Deus. Amém? Amém. Vamos então a mais uma live de oração. Hoje o Senhor colocou no meu coração de orar por todos nós, filhos de Deus, né? Que passamos por perseguições, traições. E tem um salmo que é maravilhoso nisso, que é uma oração maravilhosa que Davi fez, que é o Salmo número 3. Então este salmo é para você que se sente perseguido em alguma área da sua vida, porque a perseguição ela é completamente espiritual, mas devemos nos dedicar à oração para vencer todo tipo de batalha espiritual, porque muitas vezes o Senhor quer nos abençoar, né? Com projetos, às vezes pessoais, às vezes ministerial, às vezes no nosso trabalho. Então são áreas da nossa vida que nós somos muito perseguidos, atacados, né? Até mesmo às vezes traídos por causa de um propósito, de uma bênção que Deus quer nos entregar. Então Davi, ele ora a Deus neste Salmo 3. Então hoje, a palavra de hoje é para quem está sendo perseguido espiritualmente. Amém? Porque nesse Salmo número 3, Davi está orando, clamando ao Senhor pela sua proteção. Então, o Salmo número 3 e depois o Salmo 91. E vamos ao nosso momento de oração. Amém, amados? Então, vamos louvar enquanto isso? Nasce mais um dia, a terra tinha gigantes. Disse Deus, a maldade do homem era grande. Mas tinha um homem que era abençoado. Esse homem se chamava Noé. Ele tinha muita fé. Noé, a arca de Noé. Noé, a arca de Noé. Deus tinha uma aliança. Deus tinha um propósito para Noé, construir uma arca e levar os animais puros e impuros. Noé cumpriu sua missão e com muita fé. Noé, a arca de Noé. Noé, a arca de Noé. Glória a Deus, Aleluia, glória a Deus. Noé cumpriu sua missão e você está cumprindo sua missão. Se é louvar, louve. Se é liderar, lidere. Se é cantar, cante. Se é pregar, pregue. Pregar, todos nós temos que pregar, né, povo? Vamos então, oração? Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor Jesus, porque deitamos, dormimos e acordamos é porque o Senhor está sustentando, Pai. Porque nós dependemos completamente de Ti e nós não temos muitas vezes condições de lutar contra tudo aquilo que se levanta contra nós. Mas nós somos os Teus filhos, dependemos de Ti, buscamos a Tua face e a Tua presença, Senhor. E o Senhor nos sustenta, o Senhor nos protege, o Senhor nos defende diante das investidas do maligno, Pai. Em nome de Jesus eu te peço,
acesso, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal os teus filhos e filhas que estão aqui hoje orando conosco, que vêm buscar a força que vem do alto, Pai, e não a força do seu braço. Em o nome de Jesus, que eles possam sair daqui edificados, abençoados, consolados pelo teu Espírito Santo, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Vamos então lá declarar o Salmo número 3. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem ao meu respeito: Deus nunca os salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Número 4. Ao Senhor clamo em alta voz e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos e arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento e a tua bênção está sobre o teu povo. Amém, amados? Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Esse salmo, eu gosto muito de ler este salmo. É um salmo que a gente pode ler antes de dormir, né? Declarar ali esta parte onde Davi diz que deita e dorme, né? E levanta e torna a acordar, porque é o Senhor que o sustenta. Então, um salmo ótimo para nós citarmos antes de dormir. Por quê, né? Todos os filhos de Deus já têm uma guerra, uma batalha, né, espiritual, que é constante, que é contínua, contra as nossas vidas, e nós sabemos disso, que a guerra é completamente espiritual. Então, este salmo, Davi, ele estava numa perseguição, sendo perseguido, traído, né, pelo seu próprio filho Absalão, que queria tomar o reino, se rebelou contra seu pai, querendo ser rei, querendo o trono, e Davi teve que fugir, né? Então Davi estava num momento de aflição, um momento de crise familiar, um momento também de crise, né, no reino, uma crise política. Então Davi estava neste cenário, aonde seu filho estava se juntando com os demais que estavam ao redor dele para combater contra o seu próprio pai. E neste momento de perseguição, de traição, Davi, ele abre o seu coração para Deus, era um homem de oração, um levita da casa do Senhor. Ele diz: Senhor, muitos são os meus adversários. Muitos, né, são os meus adversários. E quantas vezes nós vemos os adversários se multiplicando. Nós vemos que os adversários têm muitas armas, que são em números maiores do que nós. E Davi olhava isso, Davi percebia isso, mas ele entregava todo o seu clamor a Deus, toda a sua confiança, colocando a sua confiança em Deus, e ele falando com Deus, né, dizendo que muitos estão se rebelando contra mim, muitos estão dizendo ao meu respeito que Deus não vai me salvar. Quantas e quantas vezes as pessoas falam: Deus não está com aquele ali, não está com aquele outro, porque não salva, porque não, né? Está passando por uma situação, por uma perseguição, por uma dificuldade. Talvez você esteja sendo perseguida em uma área da sua vida, mas o que eu quero dizer para você: mantenha a sua confiança em Deus, conte tudo para Deus, porque Ele vai agir na sua vida, assim como agiu na vida de Davi. Muitos vão dizer: Deus não vai salvar, Deus não vai fazer, Ele nem é merecedor. Mas Davi declara,
Davi declara a sua fé naquele que pode fazer alguma coisa por ele. Davi declara: mas tu, Senhor, tu és o meu escudo que me protege. Então Davi está pedindo livramento, declarando que Deus é quem protege ele, que Deus é a glória dele e Deus é que faz ele andar de cabeça erguida. Então declara sua fé no Deus vivo, declara sua fé em quem pode te proteger, declara sua fé em quem pode manifestar a glória dele através da tua vida. Davi está fazendo isso. E Davi disse: o Senhor é quem me faz andar de cabeça erguida. Davi era um escolhido de Deus, mas apesar das lutas, das guerras, de tudo que ele passava, ele estava andando de cabeça erguida, porque andar de cabeça erguida não significa nariz empinado. Muitas vezes diz assim: tem nariz empinado. Não, cabeça erguida é que a consciência de que você está no propósito, no centro da vontade de Deus, e que passar por lutas, passar por adversidades não significa que você está em pecado, não significa que você está fazendo algo errado, significa que no reino das trevas o inferno decidiu se opor à sua vida, decidiu se opor a bênçãos que são suas. Davi estava lutando, fugindo, sendo perseguido pelo seu próprio filho, que botou o olho no seu trono e queria aquilo que não era dele. Então Davi disse: o Senhor me faz andar de cabeça erguida. E ele andava de cabeça erguida porque ele era rei, não podia baixar a cabeça, senão a coroa caía. Não é o que diz por aí? Não baixa a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Exatamente isso, não baixe a cabeça para o seu inimigo. Não baixe a cabeça para o inimigo. E ele diz que ele está clamando em alta voz. Davi clama em alta voz. E do santo monte, do seu santo monte, o Senhor responde. Amados, às vezes nós passamos por períodos de silêncio, né? Silêncio de Deus. Mas o silêncio de Deus não significa que Deus não está trabalhando. Deus trabalha no silêncio Deus dá livramento, no silêncio Deus abate os inimigos, no silêncio Deus leva quem tem que levar à prova, ao vale. Tudo para que ele venha abater aquilo que está querendo, tentando nos derrubar, nos trazer queda, nos trazer vergonha. Deus está no silêncio, né? Muitas vezes porque ele está trabalhando na nossa vida. E Davi, apesar de toda a perseguição, Davi clamando, Deus respondendo para ele através de livramento, através de proteção, porque ele podia, né, enquanto dormia, ser abatido por um inimigo e morrer sem ver nada, sem saber o que foi que atacou ele. Então, no alto da sua fé, da sua confiança em Deus, ele não perde a sua paz, não perde a sua confiança, não perde a sua fé, e ele declara, mesmo sendo perseguido, cercado, oprimido, ele se estando em número maior, eu deitei, dormi e tornei a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Eu gosto muito de declarar isso, porque isso é uma realidade. Os escolhidos, eles são perseguidos até quando dormem. É uma luta até para dormir. E Davi sabia disso. Sabia que podia deitar a cabeça numa pedra ou em qualquer lugar e acordar morto. Né? Acordar morto é hilário, mas ele sabia que ele podia deitar ali e morrer, no outro dia seguinte enterrarem ele. Então, amados, ele declara que é o Senhor que sustenta ele deita, dorme e acorda porque é o Senhor que sustenta. E ele diz: não me assustam os milhares que me cercam. Então não se assuste com os milhares que te cercam, não se assusta com os milhares que olham para você como feras, como, né, leões famintos que querem te devorar, que querem te derrubar. Não se assuste. Davi não se assustava com esses milhares que estavam cercando ele, ao contrário, ele dizia: Senhor, se levanta, Senhor. Se levanta em meu favor, me salva, porque o Senhor pode me salvar. Quebra o queixo dos meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios, porque eu creio, a minha fé está no Senhor, que o Senhor me livrará, que o Senhor me dará livramento. 8, do Senhor vem o livramento e a tua bênção está sobre o teu povo. Então Davi sabia que a salvação vinha do Senhor. Então, amados, o Senhor é a nossa salvação, não existe
existe outra salvação fora de Deus. Pode teus inimigos serem fortes, pode teus inimigos serem numerosos, pode teus inimigos terem cavalos, carroças, um monte de coisa que você olha e diz assim, eu não tenho condições de vencer, mas com Deus você vence, porque Deus te protege, porque Deus te dá livramento, porque Deus está com você, porque Deus está em favor, agindo e lutando em favor do seu povo. Essa guerra não é mais tua. A partir do momento que nós oramos e pedimos a proteção de Deus, Deus toma a nossa guerra, Deus guerreia por nós. Vocês não terão mais que pelejar, porque Deus está pelejando por nós. Amém? Então Amém. Fica confiante no livramento, fica confiante de que a bênção é sua, a vitória é sua, mas toda vez que estiver passando por perseguições, seja qual for a área da sua vida, declare este Salmo número 3, abra o seu coração para Deus, fale com Deus, não faça orações automáticas, fale com Deus, qual é o seu problema, qual é a sua luta, qual é a sua dor, porque Deus, assim como se levantou em favor de Davi, Ele também se levantará em favor de você, da sua vida, da sua casa. Ele também te dará livramento e honra para a sua vida. Amém, amados? Vamos declarar o Salmo 91 e vamos orar, vamos pelejar em oração. Oração é vida. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele te livrará do laço do caçador, do veneno mortal. Ele cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará na sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens ao teu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com o teu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei e eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar então, amados. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, por este dia, pelo dom da vida. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. Graças te damos pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Pai, desde já nós te pedimos, Pai, proteção, livramento para todas as áreas da nossa vida, Pai, onde nós estamos sofrendo, Pai, ataques espirituais, perseguições, meu Deus, até mesmo traições, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Ah, Senhor, muitos têm se multiplicado os nossos adversários, Pai. Muitos se rebelando, Senhor, contra as nossas vidas, contra os planos e os projetos que o Senhor tem para nós, Pai. Mas nós estamos declarando a nossa fé no Senhor, a nossa dependência de Ti, Pai. Crendo que o Senhor está trabalhando em nosso favor, Pai. São muitos que riem, que dizem aonde está o Deus dele, aonde está o Deus dela. Mas nós sabemos que zombaria, risadas, mas tudo isso será derrubado, tudo isso será desfeito pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no teu nome, Pai. Pai, em nome de Jesus nós declaramos, assim como Davi disse, que o Senhor é o nosso escudo, que é o Senhor que nos protege, Pai, que a tua glória irá se manifestar em nosso favor. Pai, em nome de Jesus, toma a causa dos teus filhos e filhas em tuas mãos, Senhor. Nós precisamos e queremos, Pai, andar de cabeça erguida, porque o Senhor tem para nós livramento, proteção, honra para a nossa casa. Pai, ouve o clamor dos teus filhos e filhas hoje nesta tarde, Senhor. Responde às orações dos teus filhos.
Mostra a tua glória e o teu poder diante dos nossos adversários, Pai. Nós sabemos que o teu silêncio não significa que o Senhor nos abandonou, mas sim que o Senhor está trabalhando em nosso favor, com livramento, com proteção, combatendo, Pai, contra tudo aquilo que combate contra nós. Levanta-te, Senhor, salva, Deus, os teus filhos e filhas de todo mal em nome de Jesus. Graça nós te damos, Pai, porque até aqui nós deitamos, dormimos e acordamos é porque o Senhor nos sustentou, porque grande tem sido a investida do maligno contra as nossas vidas. Por isso, Pai, nós clamamos e pedimos, Pai, que toda opressão, todo mal, todo cerco, toda armadilha, toda cilada venha cair por terra. Que todo levante do inimigo, Senhor, o Senhor venha salvar os teus filhos e filhas, combatendo contra os inimigos, fazendo ele quebrar o queixo, arrebentando os dentes dos ímpios, Pai, mas trazendo o livramento, porque o livramento vem do Senhor vem o livramento, e a tua bênção, Senhor, está sobre o teu povo. Pai, em nome de Jesus, dá vitória aos teus filhos e filhas, traz livramento e traz a honra, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Amém, amados? Então, tenha certeza, né? Tá na palavra de Deus, amados. Tá na palavra de Deus, né? Honra, livramento e honra para aqueles que são da parte do Senhor, do povo de Deus. Livramento e honra. Então toma posse da palavra de Deus, toma posse dessa promessa, que Deus te dará livramento e honra para os seus filhos. E a palavra de Deus diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Fica na paz do Senhor Jesus e nós voltamos amanhã.